Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2019, 21 horas e 43 minutos. Gravando um pouquinho mais tarde, nós teremos uma novidade na semana que vem. Haverá um hangout em algum dia e horário da próxima semana. Provavelmente na quinta-feira, às 20 horas. E eu vou trazer alguns estudos de caso. Estávamos fazendo pauta, conversando em reunião com a minha equipe até há pouco. E agora, após tomar um Gatorade, eu venho aqui gravar com muito prazer e satisfação, com muita energia. Agradeço a sua companhia durante a semana, uma semana bem agitada. Espero que a Top Traders traga sempre conteúdo de valor e seja antagonista, sempre pensando fora da curva, enxergando abaixo da linha d'água como faz a águia, e possamos todos sempre subir de nível, lapidando o diamante. Pessoal, nós teremos uma imersão em setembro, dias 24 e 25, as aulas ao vivo. É aquela velha imersão Top Traders que traz uma solução completa, um mês de cartesia, ganha 2, 3, às vezes 4 semanas no grupo, dependendo das operações. Eu trago a minha experiência, o trabalho mais difícil eu já fiz. Eu trago tudo resumido, mostrando por completo a nossa metodologia. E tem como presente também o Top Traders 360 e os comandos por WhatsApp. Depois eu volto aqui e comento mais sobre o assunto. Você que está chegando no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários. Nós somos uma família, uma comunidade aqui. Você é muito bem-vindo. E entrando no site toptraders.com.br, deixando seu nome e e-mail, já recebe o cenário a partir de segunda-feira. Pessoal, hoje nós tivemos... o mercado doméstico, ele tem, obviamente, ele tem sido impactado pelas bolsas internacionais, mas ele tem vida própria, né? Por causa dessa pauta da Previdência, que, inclusive, segundo turno, será votado dia 6 de agosto. Pois bem, nós tivemos alta do S&P passando 3 mil pontos, 3.013, Dow Jones 27.332, Nasdaq 0,59, petróleo subindo 0,23. E o ouro continua nas nuvens. E a curva de juros dos juros norte-americanos também, uma curva maluca. Os juros, geralmente de longo prazo, pagam mais. A gente tem casos que de longo prazo pagam menos, né? E os de curto prazo pagam mais. Então o Fed vai ter que ser muito hábil, né, para que possa normalizar isso aí e continuar com um cenário de liquidez e evitando uma recessão. Eu acho muito provável que ele o faça, porque ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. Aí você pode me dizer que o Fed é independente do governo americano, mas para o bem da economia, né, dificilmente o Donald Trump, que é muito ativo, deixaria o Fed livre, leve e solto, apesar da independência, para atuar. Mas o movimento do ouro e da curva de juros chama atenção. E o EWZ, por sua vez, caiu, né, tanto no mercado regular como no after. Então vamos aqui já os gráficos para a gente estudar. Então, vamos lá falar de bolsas americanas primeiro. Então eu tenho o Dow Jones aí na tela. E o que eu quero dizer com isso? Agora, com a Previdência voltando à pauta só em agosto, é claro, vou falar de reforma tributária, pacto federativo, concessões, privatizações. Mas assim, a ligação do mercado doméstico com o mercado americano, ela provavelmente será maior, né, mais íntima. Então, nós temos aqui topos e fundos ascendentes, uma LTA respeitada e nova máxima histórica, e pasmem, né, o Marubozu, alta de ponta a ponta com gap, que seria ele de fuga? Talvez. Eis a questão. Mas é muito difícil, né, que não haja mais algum movimento altista, né, uma barra dessa forte, enfim, principalmente depois de romper falsamente uma LTA. No caso do índice Nasdaq, Bolsa de Tecnologia,
Nós temos nova máxima histórica tanto no intraday quanto no fechamento, né? Fechou praticamente na máxima, né? Então, memória compradora, um novo pivô de alta acima de 8170, então é isso. E no caso do S&P, eu gosto de estudar o S&P futuro, gráfico contínuo ou perpétuo. Nova máxima histórica, lembra que eu falei para vocês quando houve esse movimento e esse topo foi preservado, né? A máxima do dia 1º de maio aos 2.957,3 pontos, né? O mercado nem chegou a tocar esse ponto e ele veio nesse outro aqui, ó, do dia 21 de junho aos 2.967. Ele respeitou. Falei, pois daqui tá com cara de um fundo, topo fundo, né? Fundo mais alto que o anterior. Então, ao romper, na verdade, no intraday já tinha rompido 3.000 pontos. Ao romper 3.004 pontos, né? Nós estamos em pivô de alta. Simples assim. E o EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. É aquilo que eu disse a vocês. Eu não vou dizer para vocês que vai cair, né? Eu vendi minha posição. Nós conseguimos acertar praticamente a máxima no mini índice. Para quem não viu, no vídeo de quarta-feira eu mostrei, nós vendemos a 97 mil pontos nessa posição. A galera que fez a imersão de junho, deixa eu ver aqui, eu fiquei até de passar essa informação mais detalhada. A galera que fez a imersão em junho, dia 5 e 6 de junho, teve um ganho somando o mini contrato em M19 com em Q19 de 8.750 pontos. Então nós zeramos praticamente na máxima 107 e aí é isso. Então assim, até pelo fato de eu ter zerado a minha compra, é porque eu acho que não tem muito espaço para subir, né? O WZ, inclusive. Pode até subir, mas eu acho que o espaço para subir é limitado, então não compensa você estar comprado nesse momento. Apesar de eu ter consciência da força compradora, eu tenho consciência que a tendência é de alta, eu sei disso, né? Mas eu não sei até que ponto faz sentido, então saí. Tem gap aqui, nós temos uma estrela cadente fora da banda. Ontem já fechou dentro da banda e hoje confirmou, então aparentemente existe mais algum espaço para correção. Pode ser mais aguda, que seria no preço, mas pode ser no tempo também. Aí ela vai arrastando, vai aproximando de média, é uma possibilidade. Que vai ter uma correção, eu acho muito provável. A gente não sabe se ela é no preço ou no tempo. Aí você fala, professor, você está falando isso daí, mas você sabe que é no preço. O mercado vai dar uma boa queda, vai afundar, não sei. Porque eu vou te dar só um exemplo, ó. Você pega, eu não me lembro agora, eu estava olhando algumas ações que deram um baita de um sinal nos últimos dias e elas recuperam. Longe de mim, Via Varejo é uma delas, ó. Vamos estudar Via Varejo já? A minha esposa Vivarina. O pessoal gostou da história, né? Que eu achei na lama, na sarjeta jogada as traças. Via Varejo, quando eu fiquei agredindo a posição, primeiro informação restrita ao meu grupo, depois quando a gente agrediu na compra, eu tornei a operação pública. Meu preço médio 4,15, 110 mil ações, eu a tornei pública a 13,93. Então a Via Varejo na época, o sentimento era negativo, então ninguém falava que ela ia subir. Ela era aquela mulher de final de balada, como eu brinquei, né? Que ela tem a sua essência maravilhosa, que tem todas as mulheres, né? Eu sempre fui muito ligado à minha mãe, né? O meu animal de estimação é uma cachorrinha. Eu tenho a minha filha e tenho um respeito, um tratamento muito especial com as mulheres, as quais eu respeito muitíssimo. Inclusive me dou muito bem, é muito comum as minhas tias, as minhas primas, todas as mulheres, eu tenho um respeito muito especial, mas fazendo uma brincadeira sempre do bom humor que nós temos na Top Traders, ela estava no final de balada, não que ela não fosse bonita, ela era, só que a sua essência estava escondida e eu explanei e não escondi que estava me casando com ela. Mas ela estava descabelada, estava com a roupa rasgada, derrubou bebida no vestido, as unhas que ela colocou
lá na minha esmalteria, ela fez o alongamento, como ela dançou muito, bateu pra lá e pra cá. Se fosse lá na mesma esmalteria, não tinha soltado, mas como ela fez em outra, na concorrente, o alongamento de unha soltou, ela perdeu o celular, ela estava jogada às traças, mas a sua essência era mantida. Então, naquele momento, nós fomos antagonistas, então tracei até uma LTA, uma LTB. Aí havia Varejo, que era uma mulher que ninguém queria, eu adquiri, me casei, ela é minha esposa, e agora todo mundo quer, só que agora ela já está mais cara, ela subiu 60%, mas ela tem um ponto que foi rompido aos 6,16, que ela quase tocou, quer dizer, ação longe de média, ela vai corrigindo, seja no tempo, seja no preço, né? Então aí você tem que esperar uma oportunidade para que você a adquira e venha para a operação. Então aqui em cima definitivamente não era ponto. Vai fora de banda, fecha dentro de banda, ainda que ela demonstrou força deixando uma sombra inferior, né? Então é uma correção, aí de acordo com o ativo, de acordo com os fundamentos, ela é mais ou menos intensa, né? Então essa é a minha explicação. Então Vivarina, eu não tinha visto essa LTB aqui. Pô, se rompe essa LTB, né, pessoal, ela entra num outro patamar, ok? Então falamos até de Vivarina, vamos falar de petróleo, então Crude Oil WTI. Nós temos aqui o petróleo negociado na NYMEX, nos Estados Unidos, um movimento muito técnico. Nós tivemos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. E aí caminhamos para um rompimento de um pivô. Nós temos essas tensões entre Estados Unidos e Irã. Já existe uma guerra, só que ela não é uma guerra envolvendo armas, ela é uma guerra envolvendo mentes e principalmente uma guerra financeira, né? Já começa a ter uma redução muito drástica de dinheiro circulando no Irã. E para quem não sabe, pessoal, o Irã não é um país árabe. A família da minha mãe, tem uma parte da família da minha mãe que é árabe, árabes, sírios e libaneses. Por isso que eu tenho o cabelo preto, a barba preta dessa forma, e o tom de pele mais escuro. Se bem que parte disso ainda são resquícios do sol de Maresias, cidade que eu tenho... Cidade não, né? Praia, porque é a cidade de São Sebastião, que eu tenho ido muito menos do que eu gostaria, uma vez estou morando aqui em São Paulo. Então o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, ok? Então top traders também é a cultura. Então existe uma guerra financeira já, né? Os Estados Unidos tirou o Irã do seu sistema financeiro para transações. Então isso seria algo que poderia fundamentar uma alta do petróleo, né? A velha história da escassez. Então 60,26 é o ponto. Fechou a 60,30, então levemente. Mas qual que é o sinal aqui? Média de 21, bateu, respeitou. Aí nós tivemos o Marobuzu ontem e hoje corrige na parte alta. Então uma das máximas, uma das técnicas da nossa metodologia, corrigiu na parte alta, tende a continuar o movimento prévio da barra anterior. Onde, quando eu falo barra, é candle, tá? E é possível, hoje eu estou vendo um monte de LTB nos gráficos aqui. Essa aqui eu confesso que eu não tinha visto. É que eu tomei o ayahuasca, o Santo Daime, e agora eu tô vendo tudo aqui. Tomei antes de gravar e eu tô enxergando até o que eu não via antes. Então, além dessa LTB, não parece que nós temos aqui, ó. Eu não sei se é o efeito da ayahuasca, mas tem aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Parece, né? Indo para o petróleo Brent, negociado na ICE em Londres, onde vários alunos meus operam. Nós temos também o fundo topo-fundo. O ponto aqui a ser batido, né, a região aqui, ó, 6684, 6679, 6672. Fechou a 6686, rompeu o pivô, correção na parte alta do Marobuzu, assim como eu tinha comentado. E naturalmente, obviamente é a palavra da moda, né? Você conversa com as pessoas, você ouve obviamente umas 300 vezes
no almoço. Tem algumas palavras da moda agora, obviamente. Abjeto. Vocês sabem o que é abjeto? Abjeto é algo que é ignóbil, né? Que é desprezível. Então, tem aqui um ombro, cabeça, ombro também. E o provável pivô, ok? Então é isso aí. Criptomoedas, né? Será que essa moeda do Facebook é a Libra, né? Pode ser um ponto de virada de chave aí no sentido... Na verdade não seria uma virada de chave, seria uma aceleração desse movimento de moedas digitais, ou ela viria para somar ou para quebrar as outras muitas, né? Algumas centenas. Eu tenho uma tendência de entender que ela viria para somar, sendo sincero. Eu sou entusiasta das criptomoedas, mas eu acho que aqui é a mesma coisa dos fundos imobiliários, das ações. Eu acho que tem um momento, né? Eu acho que tem um momento. O Bitcoin, ele está entre a cruz e a espada. Ele tem um esboço aqui de um topo duplo. Só que se você for avaliar de uma forma mais refinada, que é o que contempla a minha metodologia, né? Porque análise técnica, metodologias grosseiras, muitas vezes idealizadas por um mentecapto que trabalha como um abutre, né? Por migalhas, ele prejudica os investidores, como se fosse um mendigo mesmo. Ele prejudica os investidores para um pequeno rebate de corretagem ou para uma comissão. Seria mais fácil ele assaltar o investidor à mão armada. Então esses mentecaptos muitas vezes criam metodologias grosseiras que eles dão de graça na internet para te cobrar de outra forma. Isso faz com que muita gente honesta que tem didática não consiga ensinar. Por exemplo, no meu caso é um método, então eu criei as estratégias, né? Então, utilizando uma análise técnica mais refinada, o que nem é o caso aqui já é algo mais básico, né? A gente vê um triângulo, né? Então você fala, caramba, até que ponto esse triângulo é aplicável? Veremos. Mas que nós temos um sinal importante, nós temos, né? Respeitou a média de 21. Então, novamente, valeria uma compra mais agressiva com stop abaixo da mínima de 11 de julho? Eu acho que sim. É a minha opinião. Então, falando do Bitcoin Cash... o Bitcoin tem um desenho mais técnico, porém o Bitcoin Cash, veja só. Onde ele marcou mínima no dia 11 foi máxima, máxima, mínima. Quer dizer, um ponto de memória. Valeria uma compra mais agressiva com stop abaixo do mínima de 11 de julho? O Bitcoin Cash eu não compraria, porque querendo ou não tem ombro, cabeça, ombro aqui. Então você fala, professor, mas você não diz que dificilmente as criptomoedas se movimentam muito diferentemente uma das outras? Eu acho que no Bitcoin vale a pena encarar, porque, por exemplo, o Bitcoin pode subir e o Bitcoin Cash ficar de lado, por exemplo, é a forma que eu vejo. Como você tem um ponto claro de stop no Bitcoin, para um investidor ultra agressivo, a operação faria sentido no Bitcoin. E no caso do Litecoin. No caso do Litecoin, também não me agrada, porque nós tivemos uma barra forte que perdeu a CLTA. Apesar de ser um martelo aqui, é uma região bem decisiva, enfim. Mas se eu fosse obrigado a escolher entre o Litecoin e o Bitcoin Cash, escolheria o Litecoin. Lembrando que amanhã e domingo as criptomoedas operam e sempre ou no sábado ou no domingo tem um movimento forte. E aí, por fim, para nos despedirmos do nosso amiguinho TradingView, deixa eu puxar essa... Então, também LTA perdida, região de fundo. Eu prefiro o Bitcoin, mas, por exemplo, depois viria o Ether e depois o Litecoin, porque está perto do stop, né? Um stop abaixo de 261,10 em fechamento, mas é um trade bem arrojado. Ok, pessoal, então deixa eu ver aqui se nós teremos algum pedido do YouTube para que eu utilize o TradingView, senão eu já parto para os outros softwares. Nananina não. Então, tchau, TradingView, até segunda.
Então vamos lá. Observando bolsas da Europa, um pregão morno, queda de 0,05 em Londres, FTSE. Alemanha, índice DAX, bolsa de Frankfurt caiu 0,07. Na França, PCAC 0,38 de alta. China 0,44 de alta. Então vamos aos estudos. Sabe o que eu estou curioso para saber, pessoal? Eu vou fazer agora, senão eu vou esquecer. Eu esqueci no último estudo. Posição dos estrangeiros. Se os estrangeiros se vai mudar alguma coisa no fluxo cambial, pelo fato da reforma ter sido aprovada em primeiro turno, os destaques votados, aí volta em agosto, tal, como é que o mercado se comportará. Os estrangeiros estão vendendo a rodo. Ó. Só na semana, ó, dia 5, eles terminaram o pregão com 67,185. Dia 8, 64,926. Dia 10, 69,766. Ontem, 77,640. Vamos ver o que fizeram hoje. Mas estão vendendo, índice futuro. No caso do mercado de ações, a mesma coisa. Ó. Por exemplo, ó, dia 5, 1 bi. Ó, do dia 4 para o dia 5, eles estavam vendidos de 411.713, foram para 1 bi 53.399. Aí no dia 8, 1 bi 431. Aí diminuíram um pouquinho o dia 10, mas estão vendidos, né? E fortemente vendidos. 1 bi 290, 886. Então estão vendidos. Vamos ver se muda alguma coisa aí com esse fato relevante da Previdência. No caso da Bolsa de Xangai, nada mudou. Correção na parte baixa da Marubozu, uma bolsa chata de operar. Parece que tem um oco aqui, aí tem um gap que ela não fecha esse gap. Enfim, uma bolsa... Tá parecendo Vivarina, jogada às traças. No caso do índice DAX, nós temos uma LTA perdida e uma ilha de reversão. Essa ilha de reversão me chama a atenção. Ilha de reversão, se rapidamente o mercado não deixar esse padrão para trás, ela pode gerar um movimento de queda que pode durar mais tempo. Então temos que ficar bem atentos. E no caso do índice FTSE, nós tivemos ontem a perda da LTA. É o 7º candle vermelho, ó, máximas e mínimas sucessivamente inferiores. Ah, professor, está buscando a média. É possível. Aqui na média é um ponto-chave, uma vez que o topo do dia 18/6 está batendo ali bem pertinho da média. Pode até ser um pivô, mas incomoda, né, essa movimentação. Ok? Legal. Então eu vou trazer aqui os gráficos. Eu vou fazer primeiramente os pedidos do YouTube. A primeira ação é Carrefour. CRFB3. Carrefour é uma típica ação em tendência primária, secundária, terciária de alta. Eu acho que na semana que vem, pessoal, independente do ativo, do papel, eu acho que o investidor ele vai ter que ficar muito atento em relação àquilo que ele tem de leitura do mercado, né? Porque nós tivemos a materialização de um fato que foi a Previdência. Então, eu acho que ele vai colar um pouco mais exterior nas commodities e tal. Então, nós podemos ter uma marola, que a gente está vendo aqui, ó. No curto prazo tinha uma simetria em V, com rompimento falso de 21,20. Aí cumpriu o V aqui em cima, o objetivo ótimo era 23,58, legal. Então pode ter uma correção bem tênue. E logo na semana que vem, talvez na terça, às vezes até na segunda, começar a subir de novo. Um cenário de pegadinha seria subir na segunda, o pessoal, a correção acabou, aí vira uma pancada na terça. Então tem várias possibilidades. Você fala, professor, mas várias possibilidades tem sempre, nem sempre. Às vezes você tem um ou outro caminho, e aí de acordo com a movimentação eu faço isso, aí você materializa e implementa a estratégia. Assim, tecnicamente o V foi cumprido e era ponto para vender para colocar lucro no bolso. Porque houve um rompimento falso de 23,58. Então eu diria o seguinte, ó, se perdeu 23,10,
Vênus 22,50 e aqui teria que reestudar novamente. Está um momento bem turbulento no mercado, ok? E seguindo os pedidos, o pessoal fez aqui pedido do setor de siderurgia, né? Primeiro Uzi Minas. A Uzi Minas fez um movimento de topos e fundos ascendentes, né? Ela está longe de média, tem um gap, então por enquanto a gente pode entender como uma correção. Agora, se ela repica e perde o fundo, aí a coisa começa a embolar. Então, eu acho de verdade que o mercado vive um movimento bem complexo, assim. Eu acho que independente do ativo, sabe aquela história que eu conto do investidor... Dá para traçar essa linha de retorno. Sabe aquela história que é mais importante você observar a árvore do que a floresta? É o que eu vejo para a semana que vem. E aí temos CSN-A3. A CSN-A3 é aquele típico caso. Você fala, caramba, mas a ação subiu, aí ela está enrolando faz praticamente um mês e meio. Só que aí você vai no gráfico semanal, está longe de média. Aconteceu com a CEMIG na época da corrida eleitoral. A ação entrega muito e ela fica distante da média de 21, então ela perde o fôlego, né? Digamos assim, os players falam, caramba, esse ativo é interessante, mas ele está caro, né? Então no semanal a gente consegue aqui colocar uma LTA, inclusive. Ele está tocando, mas ele pode ficar um pouco mais de lado e tal, para depois retomar uma força na ponta compradora. Então é isso que eu vejo. Agora, perdeu essa LTA, entraria num período corretivo talvez um pouco mais agudo. E aí, Gerdau. GGBR4. A Gerdau talvez hoje seja uma das ações mais imprevisíveis que a gente tem no mercado. Um gráfico completamente maluco. Parece um eletrocardiograma, né? Inclusive, ela entrou na carteira do nosso grupo há um tempo atrás, mas aí ela ficou de ficar de lado, a gente tirou e colocou outra, porque não ia para um lado nem para o outro. Então, assim, ela tinha aqui um W, ela fez parte do W, falhou. Agora parece que ela tem um M, eu não sei até que ponto ela é confiável, é o topo com rompimento falso de 15,50. A gente tem venda aqui dominando o ativo, né? Existia um gap aqui entre os dias 3 e 4 do 7, se perder esse eixo aqui, que seria 14,47, ela teria objetivo em 14,15. Ok? Então seria o 14,15 aqui. Ok? E aí, Goal. Às vezes o pessoal pergunta, pô, mas tá melhor Goal ou Gerdau, né? Pô, se subir uma, vai a outra também, né? Cada história. É a mesma coisa, ó, fez fundo duplo aqui o W, aí não cumpriu o W aqui em cima perto de 7,70, aí faz um movimento parecido com o M. Só que a Goal, ela parece fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, então segunda-feira vai ser um dia muito importante. Não exatamente a abertura, durante o dia olhar os livros de oferta, ver onde é que está a força compradora, vendedora. Né? Então, nesse caso aqui, o eixo estaria em 6,87 e ela aqui no 6,67. O objetivo, né? Então é isso aí. Como destaques do dia, tem uma ação que eu vejo muitos comentários aí no YouTube, no Facebook, é a fertilizante Zeringer. Esse ativo, eu fiz um belo trade nele no passado, acho que 2009, 2010. É uma ação muito doida, né? Tinha fosfértil também na época, eu lembro até o código FFTL4. Então aquela minha teoria, lembra quando eu falava para vocês assim? Inclusive é outro destaque do dia, tá? Lopes. Isso eu falava quando ela estava aqui, ó. Quando estava 3 e pouco. Pô, eu quero comprar Positivo, eu quero comprar Eternit, eu quero comprar Forjas Taurus. Ela tava 3,50, 3,60, 3,70. Eu falava, olha, se você é doidão mesmo, você gosta de ir pro pau, compra Lopes.
Principalmente se ela romper esse fundo aqui, o 399, e ela rompeu uma cabeça de pivô aqui, a 404. Então a ação subiu muito, pessoal, ela praticamente dobrou, deu quase 100%. Então o cara que era doidão mesmo, ele comprava Lopes aqui. Depois ela rompeu uma LTA, cruzou média e tal. Essa máxima se aplica a fertilizantes Zeringer? Eu acho que não. Então assim, às vezes o ativo faz esse tipo de movimentação porque às vezes é até uma troca de mãos. Agora, vamos aos fatos. Nós temos um gap aberto. Esse gap só fecha a 3,31. Momento de euforia, o mercado começa a procurar alternativas. E nós temos bandas de Bollinger estreitas abrindo a boca do jacaré. E também o volume que nós tivemos nas sessões altistas foi alto, principalmente o de ontem, o de hoje foi menor. Então, por exemplo, você vende um histórico legal no mini índice, mini dólar na tua carteira, porra, põe meio lote, aí eu acho que é válido, mas põe e vai pro pau, entendeu? Meio lote, ok, agora nós temos um sinal importante, né, que é um padrão penetrante. Então, teoricamente, é um sinal de queda, então tem que ter muito cuidado, né? Mas, pô, de repente pega mais uma pancada para baixo, vai meio lote. Às vezes o próprio pessoal que vendeu vai zerando e você pega um trade, mas é trade de guerrilha, na minha opinião. Ok? E no caso da Lopes, que o ativo LPSB3, deixando bem claro para os pentelhos, tá? Não entrou no comando do grupo essa ação, porque nós estávamos carregados nela. Né? Então, assim, e a gente estava em UIs, que eu achava que tinha um potencial parecido e eu não podia expor a minha carteira porque eu não sou louco. Apesar de muita gente achar que sim, muito pelo contrário. Eu faço tudo envolvendo técnica, pesquisa, estratégia, profunda doação, trocando ideias, avaliando fundamentos, fluxo, né? Então, eu achei que o IS poderia entregar algo parecido e entregou, só que eu não podia fazer uma dupla exposição nesse caso. Que ela tinha perfis parecidos, é aquele ativo do tudo ou nada. Tanto que o pessoal da imersão, eu e meu grupo, a gente ganhou quase 40% em WIS. Acho que deu 34, 35, 36%. Eu não me lembro. E foi um ativo polêmico na época, né? E quando teve esse gap aqui, nós já estávamos no trade. Quando ela comprou a parte de seguros do Banco Inter. Então, eu achei que não seria responsável fazer uma dupla exposição. Como ninguém sabia que a gente tinha o IS, eu poderia falar no YouTube da Lopes, compartilhando livremente aqui minha opinião. E era isso, pessoal. Agora, ela me interessa, ela está no meu radar. Veja que teve um rompimento falso de 6,62, né? O pessoal que tem juízo realizou lucro. Ela tem um gap aqui, está longe de média, então tem espaço para corrigir. Né? Aí a gente pode marcar aqui. Pô, o Cartezinha, ele quer fazer os estudos sozinho aqui, eu não aperto nada, ele habilita os... Pô, será que o Cartezinha usou o Santo Daime também, o Ayahuasca? Eu não dei para ele beber, se ele bebeu sozinho. Então nós temos aqui o 5,83 como um ponto de força. E é isso, né? O trade já aconteceu. E ele é um dos destaques. Então eu acho que, por exemplo, aqui no 5,83 ela começa, se ela descer, ficar interessante, ok? Então destaques do dia, pedidas do YouTube, vamos para os ativos fixos e depois a gente faz IBOV, IBOVA11, mini índice, mini dólar. Então, IBOVA11 na tela. A semana, se nós pegarmos, olha que interessante, no dia 5, IBOVA11 fechou a 100,27. Hoje fechou a 100,05, caiu na semana. Né? E lembra que eu falei desse gap que ele não ficaria aberto? Então nós tivemos, tudo bem, foi leve, mas nós tivemos esse fechamento em queda na semana. E tem um outro gap aqui. E aí você começa a olhar para o 98,89, você começa a olhar para o gap, começa a olhar para a média, começa a olhar para essa LTA. Né? Agora, essa LTA eu traço fundo, 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 ou será que eu poderia traçar assim, ó, ligando esses outros fundos? Né? Não existe uma regra, mas assim, por um pouco mais de disciplina, o fundo subsequente. Então ficaria mais ou menos assim. No caso do IBOV, eu fiz questão aqui de traçar FIBO.
O fechamento do dia 5 foi 104,089. Hoje 103,905. Caiu na semana. Então eu tracei FIBO entre o fundo do dia 2 e o topo do dia 10. E tá aqui, perdeu a média de 5, bom volume, e perdeu a retração de 61,8 de FIBO. Não, e aí faltou eu... Pô, faltou fazer um monte de coisa, ó. Faltou falar da imersão, 24 e 25 de setembro, pré-lista no ar, pessoal. Com a pré-lista você tem garantia de matrícula e desconto de primeiro lote. Na descrição do vídeo vai estar esse link aqui com todas as informações, tá? E faltou eu falar dos ativos fixos. Então, Petrobras aqui na tela. Olha que interessante, enquanto o Ibov caiu, a Petrobras subiu. Então, ó, 27,40, o fechamento hoje 28. Você faz 28,53 dividido por 27,4, uma alta de 4,12. E lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos um triângulo, e esse triângulo aqui, ele é expressivo, né? Então, ação mostrando bravura. No caso da Vale, uma semana também de alta, ó, 50,36, fechamento 51,85, então eu estou falando numa alta de 2,95. Não está longe de média, pode ser uma ação antagônica, que para médio prazo, de repente, se ela der uma pancada para baixo, começa a ficar interessante. Agora, onde que concentrou-se, como diria o poeta, a queda de fato da semana, né? O que fez o índice fechar em leve baixa, mas fez, foram os bancos. Então lembra que eu falava para vocês, pessoal, na euforia, que era aqui no dia 4, depois no dia 5, depois no dia 8 e até no dia 10, lembra que eu falava o seguinte, olha, às vezes a gente vende uma memória compradora muito forte, o ativo na máxima histórica. Quando você fala que é um sinal de topo, você parece um herege, né? Pô, o herege, né? Pô, o cara tá vendo chifre em cabeça de cavalo, tá vendo pelo em ovo, mas é técnica. Ação longe de média, foi fora da banda, fechou dentro, é para vender. Aí depois dá um sinal de indefinição e um candle que cobre o outro, é porrada, né? Rasga para baixo, já perdeu 53,12, perdeu LTA, perdeu média, perdeu 52,53, perdeu 52,25, que é uma barra grande com volume. Então é algo expressivo aqui que abriria sim mais espaço para cair, mesmo que nós tenhamos um repique, né? E aí nós temos Bradesco, né, que a gente vai ver uma situação bem parecida, né? Bradesco fora da banda, dentro da banda. A venda é aqui no dia 8, né? Aí no dia 9, no dia 10, né, feriado, dia 9, esse candle engolfa o outro, venda, caixão e vela preta. Queda, hoje já rasgou o 38,13, LTA e tem volume nos últimos 3 candles. Olha como esses 3 candles de queda superam o volume médio, né, das últimas sessões, inclusive das que tivemos alta, né? Então aqui já vi um cansaço. E por fim, ativos fixos, nós temos Itube. Itube deu o sinal mais claro de todos. Aqui nós temos um topo marcado em março a 37,60. Nós tivemos um rompimento falso. Nesse dia aqui é venda, no dia 10 do 7, ó. Bate no 37,50 1, 2, 3 vezes, venda. Aí ontem é aquele candle para pegar o pessoal em ilusão. E hoje uma barra, um belo de uma Marubozu, pode ser uma barra elefante, uma barra de ignição. Perdeu 36,48. Vem nos 36, não duvido que exista um repique, mas mesmo que exista um repique, eu acho que ainda cai um pouco mais antes de voltar a subir. Ok, então faltou dólar e faltou índice. O dólar fez o que tinha que fazer, movimento de topos e fundos descendentes, ele, se a gente olhar na semana, né, 3829,500, hoje 3742, seria um sinal mesmo numa semana de queda de entrada dos estrangeiros? É possível, né? Agora o dólar, ele cumpriu milimetricamente o objetivo, que é o 37, 36 e 500. Hoje ele foi a 37, 35 e 500. Então,
Se eu tivesse uma posição vendida, eu teria já liquidado hoje. Não estou dizendo que é uma compra, né? Mas eu teria realizado lucro. Simples assim. E para finalizarmos os trabalhos da semana, nós temos o mini índice. Se eu colocar um gráfico semanal do mini índice, o candle do semanal, pessoal, poxa, isso daqui é um doji lápide, né? É um doji lápide, né? Que foi fora da banda, fechou cravado, né? Então, assim, é um doji lápide, é um sinal de topo, né? Ou ele é rapidamente anulado, ou ele vai fazer estrago aí no curtíssimo prazo. E aí eu tracei Fibo para ajudar nossos estudos. Entre o fundo e o topo aqui, hoje veio na retração de 1.8, perdeu a média de 5, tracei uma LTA, o volume de hoje absurdamente violento, 156.1 bi, e vamos ver segunda como é que vai ser esse negócio, né? Se vai, por exemplo, aqui num ponto de clímax, topo anterior, média de 21 LTA, eu acho que tem até mais chance do mercado segurar. Agora, se repica, faz um topo mais baixo que esse último e perde a mínima, aí vai ficar uma leitura extremamente desafiadora, ok? Então, forte abraço a vocês, saúde e paz a todos, pessoal. Eu peço sugestões para o nome das galinhas. Eu vou treinar as galinhas, vou comprar 1 dúzia de galinhas com o lucro da Vivarina, com o lucro do índice, né, que Vivarina está na posição. Vou criar no quintal do meu saudoso pai, é praticamente uma mini chácara lá. E todas as galinhas vão ter nome. Então o pessoal já está mandando sugestões. Nós já temos a Eliud, nós temos a Geise com Y, nós temos a Janete, nós temos a Cleide com K. Sugestões são bem-vindas. Qual o objetivo? Eu vou treinar as galinhas para que elas sejam traders. Então elas serão treinadas envolvendo fluxo gráficos e fundamentos. Quando eu achar que as galinhas estão treinadas, elas vão sugerir operações, uma vez que elas não operam. Tipo os analistas, elas vão sugerir tal, mas elas nunca abriram uma boleta. E não tem como abrir, galinha não tem mão, né? E nós veremos se as galinhas intuitivamente conseguem fazer operações melhores que a média do mercado. E eu não estou brincando não, hein? Eu não estou brincando não, estou falando sério. As galinhas vão ter, por exemplo, uma caixa com algumas ações, ou eu não sei ainda, talvez tenha uma cesta de ações, ou elas vão nas ações individualmente, onde elas bicarem, eu vou fazer uma média, isso ainda vou bolar, e eu aposto que elas batem o mercado, a média da carteira das corretoras, ok? Só que para isso eu vou ter que treiná-las muito bem, alimentá-las, inclusive até glutamina e whey protein eu vou dar para as galinhas, para que elas sejam fortes e saudáveis. Saúde e paz a todos, que Deus abençoe o nosso final de semana. Segunda-feira estaremos fortes, firmes, juntos na luta. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Batemos 2 recordes essa semana. Recorde de número de visualizações médio dividido pelo número de gravações e também recorde de venda de passaporte premium pós-imersão. Fico feliz e honrado. Terei que fazer um talho na sobrancelha e pintar minha barba de loiro. Hoje ela já está bem mais clara. Eu fiz a primeira etapa. Semana que vem, quando eu fizer o hangout lá falando de alguns estudos de caso na quinta, provavelmente, ela já estará loira, cumprindo a promessa que fiz na aposta com a minha equipe. Saúde e paz a todos. Valeu!